Olá, pessoal! Sejam bem-vindos de volta à nossa disciplina de Gestão do Conhecimento. O tema da aula de hoje é mapas de conhecimento. O nosso objetivo nessa aula é apresentar ferramentas para descobrir o conhecimento organizacional. Vamos falar sobre mapas de conhecimento, mapas de processos, análise de redes sociais e mapas conceituais, que são ferramentas para identificar o conhecimento organizacional. Nós temos os 4 pilares da gestão do conhecimento. A gestão do conhecimento se baseia em pessoas, com a liderança que está envolvida nesses processos de gestão do conhecimento, os papéis que as pessoas desempenham na gestão do conhecimento e o reconhecimento que a organização oferece para quem compartilha o seu conhecimento. Temos também os processos organizacionais, que são os padrões que são compartilhados, as métricas, a integração dos processos e o feedback que nós recebemos para poder aprimorar os processos organizacionais. Temos também o conteúdo, que é o conhecimento que está sendo criado e compartilhado dentro da organização. Então é o conteúdo explícito, o gerenciamento deste conteúdo, a taxonomia, que é a classificação desse conteúdo dentro da organização, a validação desse conhecimento, entre outras atividades ligadas ao conteúdo do conhecimento da organização. E temos também a tecnologia, que vai oferecer a infraestrutura para os processos de gestão do conhecimento. Então são os portais, a localização de especialistas, os repositórios de pesquisa, entre outros. Então, com esses pilares, nós podemos ter, então, o fluxo do processo de gestão do conhecimento. Então, o conhecimento ele é criado, identificado, armazenado, avaliado, compartilhado dentro da organização, ele se adapta para atender os diversos usuários e, finalmente, ele é utilizado para que a organização possa ter uma eficiência maior, uma produtividade maior, uma inovação maior e, assim, poder suplantar os seus concorrentes. Nós temos os passos para a implantação da gestão do conhecimento. Então, existe um pequeno grupo que percebe a importância da gestão do conhecimento para aquela organização, geralmente um grupo pequeno. Esse grupo começa a se organizar, aprender, estudar como funciona a gestão do conhecimento. E aí ele procura desenvolver uma estratégia para a implantação da gestão do conhecimento. Essa estratégia, muitas vezes, vai buscar o apoio da liderança da organização e vai lançar iniciativas de gestão do conhecimento. Essas iniciativas, geralmente, são em apenas um departamento, são iniciativas que têm um orçamento baixo, mas o interessante é que essas iniciativas possam ter uma resposta rápida e demonstrar a viabilidade econômica que traz para a organização. Com esses pequenos projetos de gestão do conhecimento sendo implantados, é possível, então, com o apoio da direção da empresa, expandir esses projetos para os demais departamentos da organização. Com o apoio da direção da empresa, é possível, então, atender outros projetos, outros setores, outros departamentos, outros processos organizacionais para que a gestão do conhecimento possa, então, se institucionalizar. Então, até esse momento, a gestão do conhecimento ela estava sendo desempenhada por um pequeno grupo, mas quando ela é institucionalizada, é possível ter um departamento de gestão do conhecimento, ter funcionários dedicados exclusivamente para a gestão do conhecimento. E dessa forma, institucionalizada, a gestão do conhecimento pode planejar, organizar, dirigir e controlar esses processos de gestão do conhecimento com a maior eficiência e eficácia. Quando nós pensamos numa caminhada, numa viagem, numa jornada, nós precisamos de um mapa do terreno para poder fazer essa nossa viagem, não é? Então, nós precisamos identificar onde nós estamos e para onde nós queremos ir. Então, utilizando o mapa do terreno, eu consigo identificar a minha posição
e consigo saber aonde eu quero ir. Qual a distância, quanto tempo, né, se eu vou de carro, se eu vou de avião. Então eu utilizo um mapa para poder verificar a minha situação. Da mesma forma que eu uso o mapa para uma caminhada, para uma viagem, eu vou utilizar o mapa do conhecimento para identificar os conhecimentos da minha organização, saber em que ponto eu estou e em que ponto eu quero chegar. Então, o mapa do conhecimento é uma representação visual do conhecimento existente na organização e os conhecimentos necessários para o seu bom funcionamento. Então, esse mapa do conhecimento vai incluir detalhes como a localização, a qualidade, a acessibilidade e as relações que existem entre as pessoas e o conhecimento. Mas para que serve, né, um mapa do conhecimento? Qual que é a utilidade que ele tem para uma organização? Em primeiro lugar, ele vai encontrar e mostrar as principais fontes de criação do conhecimento. Além disso, ele vai mostrar os recursos de conhecimento disponíveis e as lacunas de conhecimento. Então eu vou saber aquilo que eu sei, aquilo que eu preciso saber e aquilo que eu não sei. Também fornece um inventário e avaliação de ativos intelectuais e intangíveis. A empresa possui ativos financeiros, possui ativos físicos, materiais, e também possui ativos intangíveis, como o valor da marca, a própria cultura organizacional que é favorável à inovação. Então são valores intangíveis, porque eles podem trazer uma lucratividade para a empresa, mas você não consegue tocar nesses valores. Além disso, com o mapeamento do conhecimento, eu posso ter uma tomada de decisões mais eficiente, porque eu vou localizar as fontes de conhecimento que vão me fornecer informações necessárias para tomar decisões mais bem embasadas e mais produtivas. Quando eu faço o mapa do conhecimento, também eu posso compreender o ciclo de vida do conhecimento dentro da minha organização. Onde que ele é criado, com quem ele é compartilhado, onde ele é armazenado. Então eu também tenho essa visão do ciclo de vida do conhecimento dentro da minha organização. Quando eu faço esse mapeamento do conhecimento, também eu consigo identificar as ilhas de especialização, os grupos e as comunidades dentro da minha organização que estão lidando com algum tipo de conhecimento específico. E quando eu tenho esse mapeamento, esse conhecimento ele é identificado, eu vou encorajar a reutilização e vou evitar a reinvenção. Então, se eu já possuo aquele conhecimento, eu não preciso gastar tempo e dinheiro buscando aquele conhecimento novamente. Então, isso traz uma economia para a organização e evita esse retrabalho. Aqui nós temos um exemplo de um mapa de conhecimento. O mapa do conhecimento, ele é uma demonstração gráfica dos diversos conhecimentos que eu quero identificar na minha organização. Por exemplo, eu posso determinar um processo que eu estou estudando e dentro desse processo eu vou identificar as diversas etapas que fazem parte desse processo. Para cada etapa, eu vou identificar quais são as necessidades de conhecimento que eu tenho. Então, imagine um processo de vendas. Um dos conhecimentos necessários, né, para os vendedores seria avaliar as necessidades do cliente. Agora, que questões que são abordadas, né, com relação a esse conhecimento? Quem possui esse conhecimento? Quem é que precisa acessar esse conhecimento? Onde esse conhecimento está dentro da minha organização? É um conhecimento tácito ou um conhecimento explícito? Então, se é um conhecimento tácito, ele está na mente de um vendedor veterano, por exemplo. Se é um conhecimento explícito, ele já está em um manual de vendas. Então, eu preciso saber se ele é tácito ou explícito, onde ele está localizado, quem precisa, quem possui, para que eu possa, então, verificar a minha lacuna de conhecimento, que é a distância entre o conhecimento que eu necessito e o conhecimento que eu possuo. Se esse nível de lacuna ele é alto, eu vou marcar como sendo vermelho. Se ele é um nível
é médio, eu vou marcar como amarelo, e se ele é um nível baixo, eu vou marcar como verde. Dessa forma, eu tenho visualmente, de uma maneira rápida, quais são os aspectos do meu conhecimento que eu preciso investir com maior urgência e aqueles que eu posso também verificar que já estão no nível aceitável. Então, o mapa de conhecimento, ele me mostra de uma maneira visual e rápida como está a questão do conhecimento dentro da minha organização. Mas como é que eu crio, né, esse mapa de conhecimento? Então, para criar um mapa de conhecimento, eu preciso colocar o conhecimento tácito e explícito em formatos gráficos, né, com informações detalhadas, né, de maneira que sejam fáceis de compreender pelos diversos usuários da organização. Os gerentes, os especialistas, os desenvolvedores de sistemas, todos podem verificar esse mapa e ter essa percepção de como se encontra a gestão do conhecimento na minha organização. Então, eu vou mapear os recursos de conhecimento, mostrando o conhecimento existente e onde ele pode ser encontrado. Além disso, eu vou adicionar os fluxos de conhecimento, mostrando onde ele é criado, onde ele é necessário, como ele circula dentro da organização. Então, para criar um mapa de conhecimento, a primeira coisa é definir o tópico ou a questão principal que eu vou estudar. Em seguida, eu vou identificar e listar os conhecimentos mais importantes ou gerais que estão associados a esse tópico. Depois eu vou adicionar links e detalhes para formar um mapa de conhecimento preliminar. Esse mapa do conhecimento pode ser uma tabela impressa ou pode ser um documento na internet. Dessa maneira, os links podem me levar ao contato de pessoas especialistas ou mesmo a outros documentos que estejam na internet. Então, eu vou procurar também conexões, né, entre esses links de conhecimento, porque o conhecimento está disseminado dentro da organização. Então, eu vou procurar verificar essa conexão entre os diversos links de conhecimento, né, para poder fazer essa conexão dentro do meu mapa de conhecimento. E depois, para encerrar, eu vou rever e fazer as alterações necessárias à estrutura ou ao conteúdo. Como a realidade da organização muda, como o ambiente da organização muda, é importante manter esse mapa do conhecimento sempre atualizado. Um outro recurso que eu posso utilizar para ter um melhor conhecimento dos meus processos organizacionais é o mapa de fluxo de processo. Então, quando eu utilizo essa ferramenta de verificação, eu vou descrever o meu processo, mostrando as ações, as decisões que são tomadas durante esse fluxo, mostrando como que esse processo ele funciona, como ele se desenrola. Então, o mapa de fluxo de processo deve ser o primeiro passo na análise, porque ele vai me ajudar a compreender aquele processo que está sendo estudado. Então, o foco está no processo que eu estou modelando. Então, eu preciso focar naquele processo e estudá-lo profundamente. Dessa maneira, eu vou ter a oportunidade de identificar melhorias no processo por causa da articulação das etapas do processo. Pelo simples fato de fazer esse mapeamento do fluxo do processo, eu já vou identificar as diversas fases e possíveis oportunidades de melhoria no meu processo que está sendo estudado. Então, esse mapeamento do fluxo do processo possui uma metodologia própria, como a simbologia que desse processo de mapeamento. Tá? Temos o diagrama do processo, o fluxograma, e ele vai utilizar uma simbologia adequada. Uma outra ferramenta que eu posso utilizar para compreender as relações que existem dentro da organização é a análise de redes sociais. Nessa análise, eu vou verificar os relacionamentos que existem entre os meus funcionários, entre os meus fornecedores, entre os meus distribuidores, entre os meus clientes. Então, através dessa análise da rede social, eu vou verificar quem são os meus funcionários que possuem conhecimento especializado, que são influentes dentro da minha rede. Dentro dessa rede existem relações formais e relações informais. Quando eu faço essa análise de redes sociais, eu identifico
os corretores de conhecimento, ou knowledge brokers, que são aqueles indivíduos que são os mais relevantes para disseminar o conhecimento dentro da minha organização. Uma outra ferramenta interessante são os mapas conceituais. Os mapas conceituais, eles vão utilizar de caixas de texto, de setas e de verbos e substantivos para descrever um conceito de uma maneira mais clara. Os mapas conceituais, quando são feitos de uma maneira coletiva, são uma maneira de transformar o conhecimento tácito em conhecimento explícito. Então, os funcionários podem se reunir e, de uma maneira coletiva, descrever um conceito. Então, é uma maneira também de se ter uma compreensão melhor dos conceitos ligados à gestão do conhecimento e ao processo da minha organização. Nós podemos verificar a utilidade dessas ferramentas de mapeamento do conhecimento de acordo com as abordagens da gestão do conhecimento. Então, vamos criar aqui um ambiente onde nós temos o conhecimento que a organização possui, sendo diferenciado entre explícito e tácito. E temos também a interação humana, variando de baixa até alta. E nós podemos, então, classificar as abordagens de gestão do conhecimento seguindo essas duas dimensões, o tipo de conhecimento e a interação humana. Nós temos uma abordagem que é chamada de self-service, porque ela vai atender ao trabalhador do conhecimento. Então, os portais institucionais, os repositórios de conhecimento, os sistemas de CRM, os fóruns de discussão, as ferramentas de busca, o localizador de especialistas, os sistemas de classificação e taxonomia são classificados como sendo um tipo de abordagem self-service, porque é o próprio trabalhador do conhecimento que vai acessar essas ferramentas e buscar esse conhecimento. Então, eu estou tratando de um conhecimento do tipo explícito e a interação humana ela é baixa, tá ok? Então, o trabalhador acessa esses portais e vai ter acesso a essas informações de maneira individual, tá ok? Uma outra abordagem de gestão do conhecimento é a gestão do conhecimento baseada em processos. Nesse caso, eu já vou ter uma interação humana maior e também um conhecimento já um pouco mais sendo tácito. Então, quando eu tenho revisões após a ação, lições aprendidas, revisões de marcos de projetos, acontece uma análise após um processo e os funcionários envolvidos vão verificar quais foram as lições aprendidas, o que tinha sido previsto e o que realmente aconteceu, né? Como os problemas foram solucionados. Então, essa interação humana é um pouco maior, eu tenho um pouco mais de conhecimento tácito e o mapeamento do conhecimento, o mapeamento dos processos vai me ajudar também a compreender como que esses processos se desenrolaram. Eu tenho também a abordagem da gestão do conhecimento baseada em rede. Nesse caso, eu vou ter as comunidades de prática, as reuniões de equipe, a colaboração virtual. Então, observe que aqui eu já tenho uma interação humana maior e também um conhecimento tácito também mais abrangente. Então, quando eu faço o mapeamento do conhecimento, eu tenho a possibilidade de identificar as comunidades de prática, quem são as pessoas que estão envolvidas nessa minha rede, né, de compartilhamento de conhecimento. E, finalmente, nós temos o processo de transferência das melhores práticas. E aqui nós vamos ter uma interação humana muito alta, porque eu estou tratando da assistência de pares, né? Então, são aqueles funcionários mais experientes que vão compartilhar com seus colegas como implantar as melhores práticas. Nesse caso, eu tenho uma interação humana muito alta e também o conhecimento tácito no nível bastante elevado.
Então, eu gostaria de destacar na aula de hoje que os mapas de processo são um primeiro passo de qualquer esforço de melhoria. Eu preciso compreender o meu processo para poder aperfeiçoá-lo. Os mapas de conhecimento nos ajudam a compreender como chegar às fontes e usos do conhecimento. Os mapas de análise de redes sociais vão nos ajudar a descobrir os relacionamentos formais e informais que estão ocultos dentro da minha organização. E os mapas conceituais nos ajudam a compreender a natureza de um conhecimento específico. Olá, pessoal! Estamos de volta para mais um bloco, de questões para o professor André Saito, que é o atual diretor, presidente da Sociedade Brasileira de Gestão do Conhecimento. Então, professor André, continuando as perguntas, eu gostaria de saber como começar um processo de implantação de gestão do conhecimento em uma organização. Obrigado pela pergunta, Euro. Essa é uma pergunta frequente. Gestão do conhecimento é uma área bastante abrangente e as pessoas têm dificuldade de saber por onde eu começo, né? A gente gosta de dizer que a gente precisa fazer gestão do conhecimento em cima de um problema real. Então, a primeira coisa que a gente precisaria prestar atenção é qual o problema que eu quero resolver com a gestão do conhecimento. Então, como eu disse na nossa conversa anterior, a gente vê dois grandes tipos de problema. Problemas de negócio, melhorar a operação, melhorar o relacionamento com o cliente, ou problemas de conhecimento. Como é que eu retenho conhecimento estratégico, como é que eu dissemino um conhecimento importante para a organização, como é que eu facilito o compartilhamento, a colaboração entre os funcionários, né? Então, o primeiro desafio é entender bem qual é o problema que eu estou querendo resolver com a gestão do conhecimento. Identificando e entendendo esse problema, o segundo passo é identificar os conhecimentos críticos. Quais são os conhecimentos necessários para ter uma operação excelente, por exemplo? Quais são os conhecimentos necessários para ter um bom relacionamento com o cliente, garantir a qualidade do meu produto ou serviço? Ou qual é o conhecimento que eu preciso reter, preservar dessas pessoas que estão se aposentando? Qual é o conhecimento que eu preciso fazer circular melhor na organização? Então, eu tenho uma atividade que é o mapeamento de conhecimentos relevantes e priorização dos conhecimentos críticos. Feito isso, a gente chega na gestão do conhecimento propriamente dita. Então, eu sei quais são os conhecimentos relevantes, conhecimentos críticos, eu preciso agora saber o que eu preciso fazer com esses conhecimentos. Esse conhecimento está mais concentrado nas pessoas, está mais concentrado nos processos, está mais concentrado em repositórios, em documentos, em ferramentas. O que eu preciso fazer com ele? Eu preciso pegar a experiência de uma pessoa e documentar, criar um processo? Eu preciso pegar um processo que está documentado e levar esse conhecimento para as pessoas que vão praticar, colocar em prática esse processo? Aí eu escolho práticas de gestão do conhecimento que vão fazer aquilo que eu preciso fazer com o conhecimento. Muito bom. E durante esse processo de implantação, dessas práticas de gestão do conhecimento, quais são os principais cuidados, que o gestor deve ter para ter sucesso nessa implantação? Quais os principais cuidados? Nesses 20 anos de gestão do conhecimento, a gente aprendeu algumas coisas, né? Então, uma armadilha frequente da gestão do conhecimento é a ênfase na tecnologia, na ferramenta. Então, lá atrás, 2000, 2005, muitas empresas começaram implantando ferramentas, portais, intranets, comunidades de prática no sentido de um ambiente, uma solução tecnológica, né?
E a gente percebeu que a ferramenta é necessária, sem dúvida, mas ela não é o principal. O mais importante é você saber qual é o problema, qual é o conhecimento e como trabalhar com esse conhecimento. Daí sim você vai escolher a ferramenta que vai permitir, da melhor forma, você fazer o conhecimento circular, né? Então, começar pela ferramenta, pela tecnologia, é uma armadilha frequente em gestão do conhecimento. Uma outra dificuldade é o correto envolvimento das pessoas. Como eu disse, gestão do conhecimento envolve, precisa das outras áreas. Então, para fazer gestão do conhecimento, a gente precisa envolver recursos humanos, a gente precisa envolver a área de comunicação, a gente precisa envolver a área de tecnologia da informação, a gente precisa envolver a área fim, que está usando e aplicando aquele conhecimento no negócio, seja no atendimento, seja na operação, seja no desenvolvimento de produtos. Então, o envolvimento dessas áreas na identificação do problema, na identificação dos conhecimentos críticos é fundamental, né? Um terceiro cuidado é o timing do planejamento, né? Eu não posso planejar demais, eu não posso planejar de menos, né? Tem muitas empresas que começaram a fazer gestão do conhecimento e investiram muito tempo no planejamento. Ficaram 1 ano, 2 anos criando um plano diretor de gestão do conhecimento e as pessoas perderam o contato com a gestão do conhecimento, esqueceram da gestão do conhecimento. Ou algumas empresas começaram fazendo sem um planejamento mínimo adequado, sem um entendimento mínimo dos fundamentos da gestão do conhecimento. Então, um planejamento adequado, mas não muito demorado da gestão do conhecimento. E por fim, eu lembraria assim que a gestão do conhecimento ela precisa de alguns requisitos para funcionar. Um requisito fundamental é uma cultura, um modelo de gestão adequado. Então, a gente precisa de uma cultura organizacional que minimamente reconheça o valor do compartilhamento, da colaboração, do trabalho coletivo. Muito bom. A sociedade ela tem evoluído, né? Nós vivemos hoje numa sociedade digital, uma sociedade globalizada, uma sociedade da informação. Então, quais são as principais tendências da gestão do conhecimento hoje? Principais tendências da gestão do conhecimento. A gente está vivendo tempos muito interessantes, as coisas estão mudando muito rápido, né? Algumas coisas interessantes que a gente está vendo no horizonte, eu vou citar 2 grandes tendências. Uma é tecnológica, né? Então a tecnologia está evoluindo muito rápido. Uma coisa que a gente está observando e acompanhando muito de perto é o desenvolvimento da inteligência artificial. Então a gente está vendo o surgimento de carros autônomos, de ferramentas de diagnóstico, reconhecimento de voz. A gente conversa com o telefone hoje, faz perguntas em linguagem natural pelo telefone, buscas, etc. Isso está evoluindo muito rápido e isso tem uma importância e uma relevância muito grande para a gestão do conhecimento. Então áreas como semântica, redes neurais, aprendizagem profunda, vão ter um impacto grande na forma como a gente usa o conhecimento de forma mais efetiva. A gente está vendo movimentos de automação do trabalho do conhecimento, ferramentas de reconhecimento de padrões, ferramentas de diagnóstico, de tomada de decisão, ou pelo menos apoio à tomada de decisão, né? Diagnóstico por imagem, por exemplo, né, reconhecimento de padrões, busca, respostas automáticas. Existe um grande banco brasileiro, por exemplo, que está usando o Watson da IBM para apoiar a solução de questões
de clientes, né? Então, problemas que levavam antes 10, 15, 20 minutos, algumas horas para serem resolvidos, hoje são resolvidos em menos de um minuto, com o apoio de ferramentas assim. Então, isso vai mudar profundamente a forma como o trabalho do conhecimento é conduzido e a própria gestão do conhecimento. Uma segunda frente tem mais a ver com as pessoas, né, o lado soft da gestão do conhecimento. A gente está vendo uma tendência muito grande do que a gente chama de redes sociais, colaboração em rede, né? Então, existem ferramentas para a gente colaborar e se comunicar numa escala que antes não era possível. Ferramentas de crowdsourcing, por exemplo, em que empresas lançam desafios e pedem ideias e contribuições da comunidade, da sociedade, dos clientes. Então, a Fiat, por exemplo, criou um desafio há 2, 3 anos atrás, pedindo para as pessoas contribuições, sugestões de como é o carro dos sonhos, como é o carro do futuro. E receberam mais de 10 mil ideias, ideias que estão sendo usadas no desenvolvimento de produtos da Fiat hoje. Né? Mecanismos de colaboração, de tomada de decisão, de pedido de ajuda, de apoio em escala massiva, milhares de pessoas, né? Você coloca uma pergunta de manhã, no fim do dia você tem 8, 10, 12 respostas muito pertinentes à sua pergunta. Então, são alguns movimentos que estão mudando bastante a forma como a gente trabalha. Inteligência artificial, tecnologia e colaboração em rede, comunicação em rede. Tá ótimo. O professor Dr. André Saito, ele é atual diretor-presidente da Sociedade Brasileira de Gestão do Conhecimento, que tem procurado disseminar os conceitos e as práticas sobre gestão do conhecimento aqui no Brasil desde 2001, não é isso? Verdade. Então eu gostaria de saber quais são, né, os planos dessa atual diretoria para a Sociedade Brasileira de Gestão do Conhecimento nesse período agora que você está à frente. A SBGC tem o propósito de promover a gestão do conhecimento nesses dois níveis, né? Tanto a gestão do conhecimento mais prática dentro de uma organização, como a gestão do trabalho do conhecimento, a gestão da organização intensiva em conhecimento. O que a gente tem tentado fazer é facilitar o trabalho de quem quer praticar a gestão do conhecimento ou de quem pratica gestão do conhecimento e quer fazer de forma mais efetiva. Aquela pergunta frequente, por onde eu começo? Então, a gente está criando, trabalhando e melhorando um modelo de referência que procura facilitar exatamente esse trabalho de saber por onde eu começo, quais são as etapas, o que eu tenho que saber para fazer bem gestão do conhecimento. A gente está trabalhando no modelo de avaliação de maturidade em gestão do conhecimento. Então, as empresas que já fazem gestão do conhecimento há bastante tempo podem se avaliar onde eu estou bem, o que eu preciso melhorar, podem se comparar com outras organizações e isso facilita o refinamento do programa de gestão do conhecimento dessas organizações. A gente está trabalhando também na formação de profissionais de gestão do conhecimento, né? Então, a gestão do conhecimento é uma área multidisciplinar, a pessoa precisa entender de gestão de pessoas, precisa entender de tecnologia, precisa entender de processos, precisa entender de gestão de projetos, precisa entender de negócios. Então, é preciso desenvolver competências específicas para identificar conhecimentos relevantes, para desenhar iniciativas de gestão do conhecimento, fazer auditorias de conhecimento e assim por diante. Então, a gente está construindo um corpo de conhecimento básico para o profissional de gestão do conhecimento e construindo trilhas de aprendizagem para esse profissional que quer se aprofundar nessa área. Com isso, a gente espera facilitar a prática de gestão do conhecimento e facilitar o uso mais efetivo
do conhecimento nas organizações. Tá ótimo. Então, nós encerramos por aqui. Quero agradecer mais uma vez a presença do professor André aqui conosco. Muito obrigado. Euro, obrigado. Obrigado aos alunos que estão acompanhando a gente. Por hoje é só. Na próxima aula vamos falar sobre gestão da inovação tecnológica e você não pode perder. Até lá!